igual o presbítero Vitor fala, está entre Gênesis e Apocalipse, mas no livro de 1 Samuel, bem lá no iniciozinho assim, ó, bem fininho na Bíblia. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel 16, e eu gostaria de agradecer mais uma vez ao nosso pastor Célio pela oportunidade de poder vir aqui falar um pouco da palavra de Deus. Não é fácil, porque quando a gente se propõe a fazer a obra, as lutas vêm, né? Então, desde 11 horas da manhã, eu estou com uma dor de cabeça que não passa. Eu já tomei 2 dipironas, dormi a parte da tarde toda e a dor de cabeça não passa, mas eu sei que é a obra. Que a obra é assim. Quando a gente não faz nada, fica tudo bem. Mas é a gente pegar um copo para servir uma água ou dobrar o joelho para fazer qualquer coisa que vem, né? Mas a gente está aqui de pé para ouvir glória no nome do Senhor. 1 Samuel 16, que fala assim. Disse o Senhor, vou ler todo, tá? Do 1 até o 13, porque algumas pessoas ainda não conhecem essa primeira vez em que Deus, o próprio Deus chamou e escolheu Davi. E mandou o profeta Samuel ungir. Essa passagem da Bíblia é uma passagem muito bonita. Por quê? Eu fico olhando e imaginando Deus. Por quê? Quando Deus ele não chama ninguém de maneira aleatória. Deus, para ele chamar alguém, Deus já vem observando essa pessoa. E é uma passagem bonita por quê? Porque Deus, ele lá dos céus, com toda a sua majestade, ele olhou e ele viu um jovem. Por quê? Na passagem, os teólogos, imaginam que Davi, nesse período, ele poderia ter entre 14 e 19 anos. A Bíblia não fala a idade certa de Davi quando Deus pediu ao profeta Samuel ungisse Davi. Então ele estava nesse meio aí, dos 14 aos 19, era um jovem. E o próprio Deus, ele escolheu Davi. Por quê? Uma vez eu ouvi essa palavra e eu achei muito bonita. Porque Deus achou graça em Davi. E eu fico imaginando se Deus ele nos olha lá dos altos céus, se ele acha graça em nós. Eu creio que sim, porque Deus em todos os dias, em todos os momentos, ele tem nos observado. Jessé, o pai de Davi, Jessé, eu coloquei essa palavra como tema, que Deus tem promessa. Por quê? Deus tinha promessa na vida de Jessé, que era o pai de Davi. Porque quando Deus chama o seu filho, o agraciado foi o pai, né? Assim, que é o pai que instrui, né? Se o filho vai bem, as pessoas lembram do pai. Opa, o pai ou os pais, educaram bem, o filho venceu. Então a promessa de Deus na vida de Jessé se cumpriu através de Davi. Por quê? Da casa de Jessé saiu um rei. E da casa de Jessé e de Davi saiu o rei Jesus. Porque o rei Jesus é dessa descendência aí. Então Deus, ele olhou, ele achou graça naquele menino que estava lá no campo apacentando a ovelha. Na casa de Davi, haviam 7 homens fortes, Quando o profeta chegou lá, encontrou logo o primeiro, que era o mais forte, que a palavra diz, de alta estatura. Só que Deus, ele não olha a aparência de ninguém. Deus na igreja, ele não vê aquele que é mais alto, aquele que é mais bonito, o que tem mais talento, o que canta melhor, o que prega melhor, aquele que limpa melhor. Não é isso que Deus olha. Deus, ele olha o nosso coração. Deus tem promessa para mim nessa noite. Deus tem promessa para você nessa noite, assim como Deus tinha promessa na vida de Jessé e na vida de Davi. Só que Deus, ele é longânimo. E Deus, ele é muito observador. Então, para Deus cumprir as promessas que ele tem para mim e as promessas que ele tem para você, Deus, ele vai observar o nosso coração. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que sobre tudo que se deve guardar,
a gente deve guardar o nosso coração. Por quê? Porque deles procedem as fontes da vida. Eu tive a oportunidade, né, de trazer uma palavra na consagração, e eu lembrei, não sei se eu já falei isso aqui também em outra oportunidade, que há pessoas que não vai deixar de receber um salário mínimo. Por quê? Porque Deus conhece o coração. Às vezes tem pessoas que vai ser assim, abençoada grandemente na sua área financeira, no seu sucesso da sua vida, mas tem pessoas que vai passar, mesmo sendo uma pessoa que caminha, vai passar a vida ganhando um salário, vou falar assim de dinheiro, né, para ficar mais pontual. Por quê? Porque se Deus der 100 reais a mais a essa pessoa provavelmente vai afastar de Deus. Por quê? Deus, ele não olha a aparência, Deus, ele olha o coração, e Deus sabe o que está no nosso coração. Tem coisas que a gente pode estar orando há muito tempo, e Deus, ele até quer dar para a gente aquilo que a gente está orando, que a gente está pedindo. Por quê? O pai, a gente como pai, como mãe, a gente busca dar o melhor para os nossos filhos. Às vezes o nosso filho, ele pede algo, no momento, se a gente não tiver como dar, a gente vai se esforçar e vai dar. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso filho vai ficar alegre, vai ficar feliz com aquilo que recebeu. E Deus, ele é um pai maravilhoso, muito mais que a gente. Então, o que a gente pede a ele, ele quer dar. Mas ele sabe de todas as coisas. Tem coisas que Deus não vai dar, porque a gente não está preparado para receber. Então, ali naquela passagem, os filhos de Jessé, os irmãos de Davi, também eram homens conhecedores da palavra. Deus também tinha promessa na vida deles, mas a promessa de reinar sobre a nação era para aquele jovem que estava lá no campo apacentando as ovelhas. Mais para frente tem uma passagem que fala que Davi, ele matou um urso ou um leão, né? E eu imagino que Deus tenha pensado, porque nem sempre a Bíblia segue, né, as histórias, uma ordem assim. Então eu imagino que Deus já vinha observando, e Deus, isso aqui é um pensamento meu, tá? Uma conjectura, como se diz. Que Deus já vinha observando Davi, e ele viu que Davi, ele enfrentou uma fera, né, um animal feroz para defender as ovelhas de seu pai. Se Davi, ele poderia enfrentar um animal feroz para defender as ovelhas de seu pai, o que Davi não faria pela obra de Deus, pelas coisas de Deus? E Deus observou Davi, aquele menino, e achou graça em Davi, porque Deus estava atento ao coração de Davi. Davi, para quem conhece a história, é um cara que errou muito. Davi errou muito, mas ainda assim Davi era chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque tudo que Deus falava com Davi, Davi sobe, Davi subia, Davi desce, Davi descia, Davi contorna. Às vezes Davi no seu ímpeto, né, porque era um homem de guerra, era um homem de força, porque naquela época era necessário que se batalhasse muito por conquista de terra, aquele tempo era dessa forma. Mas Davi, se Deus falasse para Davi passar aqui nesse estreito, Davi passava, porque Davi era um homem obediente, apesar de à frente todos os erros que Davi cometeu, ainda assim ele continuava um homem temente a Deus, e Deus conhecia o coração de Davi. E a promessa na vida de Jessé, o pai de Davi, e a promessa em nossa vida é da mesmo jeito. Davi, eu falei que ele foi ungido mais de uma vez, né? Essa foi apenas a primeira. E lá no final fala assim, cadê? No finalzinho, lá no verso 13, tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Deus, ele separou Davi para rei, mas Davi não assumiu, não tomou posse de uma vez. E assim é conosco. Tinha uma promessa sobre a vida de Davi. Davi recebeu a unção sobre a sua cabeça diante de seus irmãos. E o Espírito Santo se apossou de Davi. Aquele Espírito Santo
que o mesmo que deixou Saul, porque Saul não estava mais seguindo a vontade de Deus, ele se apossou de Davi, mas a promessa de Davi não foi naquele momento. Às vezes a gente ora a Deus, a gente pede, Senhor, e a gente quer que Deus ele atenda na hora que a gente quer. Não é verdade? É muito bom a gente pedir e Deus atender. Mas Deus conhece o nosso coração, Ele sabe de todos os propósitos. Nem sempre, eu já tive oração que eu já orei e Deus atendeu de imediato. Mas eu já também passei um período de 12 anos orando pela mesma coisa. Tem uns 2 anos que Deus atendeu essa minha oração, mas eu orei 12 anos. Por quê? Depois eu entendi. Mas era um tempo de preparo. Davi foi chamado, mas ele não estava ainda preparado para tomar posse da promessa dele, que era ser rei de Israel. Davi precisou passar no crivo do Senhor. O Senhor já conhecia Davi, porque o Senhor olhou, viu Davi e achou graça em Davi. O Senhor conhecia o coração de Davi, mas Davi ainda não estava pronto para tomar posse da promessa dele. Ele precisava ser preparado. Ele precisava, além de ter lutado com as feras para defender as ovelhas, Davi precisava lutar com os gigantes também. Mas ele fez isso porque Deus mandou? Não. Ele fez porque ele tinha um coração servo. Ele tinha um coração puro. Às vezes a gente quer fazer as coisas, eu ouvi alguém falando que a gente quer barganhar com Deus. Há coisas que a gente pode, Senhor, né? Vou pedir isso, Senhor, o Senhor pode, mas outras não. A gente precisa ter um coração puro diante de Deus. Nem tudo que a gente faz é para receber algo em troca. Então Davi, além de ele ser obediente a Deus, ele tinha um coração puro, ele amava as coisas de Deus, Davi amava as pessoas. Então Davi, ele estava no campo, né, apacentando, ele era um pastor de ovelhas, e ele ficou sabendo, né, de alguma maneira, que havia um gigante desafiando os homens daquela região, e nenhum homem tinha coragem de enfrentar o gigante, porque estavam amedrontados, que era um gigante, né, de um povo terrível, violento, assassino, sanguinário, e os homens, né, da época de Davi, inclusive os irmãos de Davi, ficaram amedrontados. E aquele jovem, mais uma vez, na sua simplicidade, para quem conhece, sabe que Davi ele derrotou o gigante com apenas uma funda, né, um brinquedo, vamos dizer assim, que também era, não sei se era uma arma, mas era um brinquedo, chamado funda, que Davi rodou, jogou, lançou a pedra no meio da testa do gigante. A gente sabe que não foi Davi, foi Davi fisicamente, mas através do poder de Deus na vida de Davi. Porque Davi, ele tinha uma promessa sobre a vida. Glória a Deus. Mas Deus estava preparando Davi, porque no tempo certo a sua promessa vai chegar. No tempo que você estiver preparado. Assim o rei Davi, ele veio da mesma maneira. Davi, eu não sei, mas eu imagino que Davi já soubesse, porque quando a gente tem uma ligação com Deus, a gente vê as pessoas verdadeiramente. Então eu creio que Davi, ele já tinha visto que o Espírito do Senhor não estava mais sobre Saul. Mas o que o Davi fez? Davi já tinha sido ungido, mas Davi, ele serviu Saul até o fim. Porque não era com as mãos de Davi, não era Davi que tinha que tirar Saul. Davi teve oportunidade? Sim, mas quem tiraria seria o próprio Deus, porque Davi precisava continuar de coração puro para ele alcançar as promessas do Senhor. E assim é conosco, da mesma forma. Está parado o relógio? Para. Então eu estou sem hora. Me avisa aí, tá bom? Então assim, quanto tempo? 10 horas? Meu Deus! 52, irmão. Então, Davi, ele chamou a atenção de Deus. Se você quer receber as promessas que Deus tem para a sua vida, você precisa chamar a atenção de Deus.
Por isso a quinta do clamor. Né? Há orações, já foi falado várias vezes, a gente sabe que a gente ora no nosso quarto, no secreto, ao nosso Deus que nos ouve no secreto. Há orações que são pedidos, mas a oração que é clamor, você tem que chamar a atenção de Deus. Senhor, não que Deus não esteja te vendo, mas há momento que a gente precisa chamar a atenção de Deus. E Davi, ele chamou a atenção de Deus, mesmo que não intencionalmente. Davi, ele chamou a atenção de Deus pela pureza do nosso coração. Então, o que a gente precisa fazer para receber as promessas de Deus? Primeiro, a gente precisa ter um coração sincero diante de Deus. Não fazer aquilo que Deus pediu porque a gente quer receber em troca. Senhor, eu vou lá na igreja porque eu quero receber a resposta da minha oração. Você pode vir para receber a resposta da oração? Pode. Mas você vem não só para isso. Tem uma irmã que, depois eu falei com ela, foi muito bom. A gente não vai na igreja por uma situação, né, que eu não vou contar toda, mas a irmã na mesma hora deu uma instrução. A gente não vem na igreja só para esse X. A gente vem para adorar. Esse X é a última coisa. Porque todo o restante do culto é para adorar. Então, o coração sincero diante de Deus. Chamar a atenção de Deus. Senhor, eu estou aqui, Senhor. Eu preciso, eu quero. Eu tomo posse da minha promessa. É clamar, é chamar a atenção do Senhor. É limpar o seu coração diante de Deus. Porque a gente já viu, já teve a oportunidade de ver que se a gente pede, mas a gente deve, primeiro a gente paga o que a gente deve, para depois a gente receber. Porque se você não estiver preparado, certamente Deus não vai dar. Sabe por quê? Porque Deus, ele é Deus de ordem. Né? Eu lembro uma palavra que eu falei aqui sobre os ossos secos. Deus, ele vai juntando cada parte. Deus, ele não pula, ele não vai juntar a mão aqui no cotovelo, ele vai juntar a mão no pulso. Ele não vai colocar o meu pé na minha cabeça, porque não é assim que funciona. Então, se você quer receber promessa de Deus, você vai primeiro ter que colocar as coisas em ordem. E Deus, ele vai te observar e ele vai atentar ao seu coração, porque ele não vai olhar a sua aparência. Olhando na aparência, eu posso ter uma aparência santa aqui na igreja, mas Deus sabe como eu sou em casa. Deus sabe como eu sou no trabalho. Aí eu venho aqui, eu ajoelho, eu oro, eu choro, eu louvo, mas lá fora eu sou uma pessoa terrível. Deus não vai me abençoar, porque eu primeiro preciso estar com o coração puro, preparado para receber o que de melhor Deus tem para mim. Então, Davi, ele recebeu. Davi, ele passou por um processo muito grande. E mesmo depois que ele foi ungido rei de Israel, Davi, ele continuou nesse processo. Mas pelo coração puro de Davi, lá no Salmo 51, que no meu entendimento, é um dos salmos mais lindos da Bíblia. Por quê? Davi, ele errou, né? Era um homem segundo o coração de Deus, mas ele errou várias vezes. Mas esse salmo parece ser o salmo da redenção de Davi. Porque Davi, ele não rasgou apenas as vestes. Porque quando o filho dele morreu, ele rasgou as vestes de desespero. Mas no Salmo 51, ele rasgou o coração dele. Porque ele sabia que Deus habitava no coração dele. Porque de tudo, sobre tudo que a gente deve guardar, é guardar o nosso coração. E Deus, ele ouviu a oração de Davi. Certamente Deus perdoou a Davi. E Davi seguiu em frente, né? Pecando, porque a cada dia a gente precisa se santificar, mas não aqueles mesmos pecados que Davi cometia. E assim, que Deus possa na nossa vida trabalhar cada dia mais no nosso coração, nos limpar, nos transformar de dentro para fora, para que a gente esteja preparado a receber as promessas que Ele tem para nós. E eu agradeço a oportunidade, porque eu não sei da hora. Eu gostaria de chamar
Posso, Mike, chamar o diácono Jorge? Por quê? É culto de clamor, né? Então a gente precisa clamar. E mais uma vez, vou pedir o diácono Jorge, que ele possa, aqueles que sentirem no seu coração, que precisam, o diácono Jorge vai orar, tá? Que precisam realmente limpar o seu coração, colocar a vida diante de Deus, pedir, clamar ao Senhor por transformação, por renovação, por firmeza no caminhar. E quem tiver também um desejo no seu coração, ou uma promessa ser colocada diante de Deus, que possa estar à vontade, ou de vir aqui à frente quando o diácono Jorge vai orar e vai ajudar no clamor, e que assim Deus possa abençoar a vida de cada um.